Oi, alunos, agora a gente tem o nosso vídeo de geografia, tá? Então é uma sequência dos nossos estudos sobre o continente americano. Então hoje a gente vai precisar analisar em relação às grandes cidades do continente americano e seus principais problemas comuns entre elas. Tá? Então aqui eu comecei com uma imagem que é uma foto bastante emblemática da cidade de São Paulo, que é uma imagem que mostra uma injustiça social em que de um lado a gente pode ver a favela de Paraisópolis e do lado, né, o vizinho, um bairro vizinho muito rico, Morumbi. E essa foto passou a simbolizar a desigualdade entre ricos e pobres de São Paulo, né, que saiu até reportagem sobre ela. E isso não é somente São Paulo, se a gente olhar para a nossa cidade de Caxias do Sul, a gente pode encontrar a mesma situação, né? E é algo que a gente tem que se perguntar o que acontece numa sociedade para que poucas pessoas consigam acumular tanta riqueza e uma maioria e muitas pessoas não conseguem às vezes a chegar a ter nem o básico para a sua sobrevivência, né? Sem condições de saneamento básico, condições de trabalho, de ter um estudo, de ter saúde. Então, os principais problemas que assolam as grandes cidades do continente americano são a pobreza, o saneamento básico incompleto ou ineficiente, né? Não ter rede de esgoto, não ter água encanada. Isso não é somente um problema para o dia a dia, é uma questão de saúde também, né? Que a falta de saneamento pode trazer para próximo das casas das pessoas muitas doenças, muitas contaminações. O desemprego, o trabalho informal e a mobilidade urbana deficiente em relação ao transporte público. Uma cidade, por exemplo, com muitos carros em que o trânsito não flui, com transporte público ineficiente, ônibus lotado, poucas linhas de ônibus que não passam nos lugares que precisam, certo? Então, são os principais problemas enfrentados pelas grandes cidades. Em relação às habitações precárias, eu vou mostrar para vocês um mapa de 2014 que mostra a parte da população urbana vivendo em favelas. Esse é o número em porcentagem. Então, olhando, observando a legenda, a gente pode ver que os tons amarelo, laranja, vai ser uma porcentagem menor de pessoas vivendo em favela. E nos tons mais avermelhados, a gente vai ver uma maior porcentagem. Vamos iniciar pelo Brasil, né? Aqui no Brasil, ele está nesse tom de amarelo, é de 5,5% a 23,9%, quase 24% da população vivendo em favelas. Se a gente vai comparar com, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, ele não chega nem a isso, tanto que a cor dele nem aparece na legenda, né? Então, o Brasil, em relação ao número de pessoas vivendo em favelas, ele tem o maior número em relação, se a gente vai comparar a países como Estados Unidos, Canadá, outros da Europa também. Mas se a gente comparar com países africanos, vocês podem ver que a situação da África é bem mais grave, é bem mais séria do que o Brasil, com países que chegam de 53% a 62%, ou a quase 95,6% da população urbana das cidades vivendo em favelas. Então, aqui tem umas imagens para a gente analisar, de, por exemplo, do protesto sobre contra o racismo que aconteceu no mundo inteiro, o protesto sobre as vidas negras importam, e protesto sobre do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Mas por que essas imagens têm relação com o que a gente está estudando?
porque quando as pessoas não têm as condições dignas de sobrevivência, como por exemplo a questão do preconceito racial, ou a questão de ter direito à terra para plantar, é legítimo que os movimentos se organizem para mostrar sua cara, mostrar sua opinião perante o que está acontecendo. E é algo muito importante que as pessoas manifestem as suas ideias, manifestem o que está incomodando elas. Tá? Porque a falta de direitos, né, desde de saneamento até o direito de trabalho, gera reivindicações. E essas reivindicações são o que movem os chamados movimentos sociais. Ok? Então é sobre isso o texto que vocês receberam, tá? Sobre os problemas comuns das grandes cidades. Eu deixei aqui, ó, um link que ensina como fazer atividades usando o Google Maps. Né? Na aula de história a gente usa para o Street View, mas aqui somente a visualização do mapa para realizar as atividades do arquivo. E então aqui são atividades sobre o texto. A número 5 vai ser sobre esse mesmo mapa que eu expliquei, tá? Em que tem que responder A, B e C. E essa atividade de reforço, que é a que vocês podem utilizar o Google Maps para descobrir as capitais do Brasil, Argentina e dos outros países do continente americano. Ou se quiserem ir direto pesquisar na internet também é possível. Tá? Podemos até relembrar aqui como podemos encontrar as capitais no Google Maps. Tá? Localizando esse aplicativo aqui, tá? Vocês podem explorar ele à vontade, ok? Então, obrigado pela atenção e fiquem bem, sucesso nas atividades.